Bem-vindos ao Sala de Estar Podcast. Aqui eu vou trazer alguns temas para edificar a nossa fé, buscando evoluirmos juntos na carreira que nos é proposta. Eu sou a Pamela Virtes, sou publicitária, missionária, tenho 25 anos e estou casada há 1 ano com meu esposo Lucas. Bom, estou aqui para dizer que manter uma vida cristã constante não é tão fácil. A guerra é diária e é entre a carne e o nosso espírito. Por isso precisamos sempre nos alimentar, a fim de nos mantermos fortes para saber como proceder em diversas situações da nossa vida, dentre as mais corriqueiras às mais conflituosas. Hoje, nesse episódio, eu quero conversar com vocês sobre algo que me veio ao coração e que é justamente sobre motivação, no sentido de entusiasmo, em contrapartida com o compromisso, que seria meio que disciplina. Sabemos que é necessário a gente ter uma motivação, que seria, no caso, um motivo para fazermos alguma coisa. No caso de iniciarmos, darmos o pontapé, o ponto de partida. Mas somente ela não é capaz de nos levar a lugares que Deus quer nos direcionar, para nos alinhar, nos usar, nos moldar. A verdade é que é necessário muito mais que apenas entusiasmo para irmos até o fim. Quantas vezes você já começou algo e não completou por, N motivos? Aqui vejo que a motivação não é suficiente, porque por mais que se tenha um objetivo, um motivo forte, pelo caminho nos deparamos com vários outros motivos que podem barrar de fazer o que nos propomos a fazer. Então, dessa forma, a gente pode perceber que a gente precisa, como diz a palavra, de um esforço a mais. Esforça-te e tem de bom ânimo. Uma dedicação que requer de nós compromisso e disciplina. Por que eu estou dizendo isso? Justamente porque a gente precisa desenvolver uma capacidade madura e assumir que Deus quer fazer e realizar também, mas que uma parte da responsabilidade está nas nossas mãos, concedida por Deus. Lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, a palavra de Deus diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Temos que andar no que já aprendemos acerca do Evangelho. Se sabemos que ele não se agrada de fofoca, por exemplo, a gente deve evitar, pelo compromisso que nós temos ao Senhor. Começar uma caminhada com Deus pode ser muito simples, mas a escolha diária nem sempre é. Terão dias que a tribulação virá, o pecado vai bater a porta, as tentações. E aí, como a gente vai reagir? Se render e dizer que está muito difícil? Parar na caminhada, dar um tempinho, aproveitar a vida, os seus deleites? Bom, eu acho que não é prudente que a gente faça assim. Precisamos desenvolver uma fé inteligente, integrada, onde tudo caminha junto. Quero dizer corpo, alma e espírito. Para isso, a gente precisa buscar conhecimento e, através de experiências também, refletir e procurar exercer o que a gente já tem aprendido até o presente momento. Mas como assim, Pamela? Bom, gente, compromisso não é simplesmente você pegar e estudar a Bíblia ou fazer um devocional de meia hora por dia. Não. Compromisso é também se alimentar melhor para que o seu organismo tenha nutrientes para te manter saudável e assim você poder ter mais qualidade de vida para viver o propósito do Espírito Santo, de Deus para você. Compromisso é eu não ver somente o meu próprio umbigo, mas saber que as minhas atitudes também influenciam na salvação dos outros. Compromisso é ir mesmo em meio às minhas frustrações e fazer o que precisa ser feito. Compromisso é mesmo eu não sendo elogiado fazer o que é certo e agradável ao olhar de Deus. Compromisso é eu não buscar somente o meu próprio benefício, mas o benefício de um conjunto de pessoas. Bom, eu poderia dizer muito mais sobre o que é um compromisso, digamos que cristão. Mas para finalizar para vocês, é aquilo que, por exemplo, te leva a concluir a missão, mesmo, entre medos, dúvidas, aflições e entre tantos empecilhos que possam surgir ao longo do caminho. A constância e perseverança são resultados de uma pessoa comprometida. A gente não precisa carregar cargas demasiadas, super pesadas. Não é isso que Cristo quer pra gente. Mas a gente não pode imputar também a nossa missão terrena.
Por acharmos pouco, muitas vezes, o que a gente faz, às vezes nos desleixamos. Antes, líamos, por exemplo, 2 capítulos por dia da palavra, orávamos pelo menos 5 minutos. E aos poucos isso tá se perdendo, sabe? Por mais que pareça pouco, já é algo, e a constância disso pode ir transformando toda uma casa, um bairro, uma cidade. Você tem consciência disso? Com este episódio, eu quero te encorajar, sabe, a relembrar o que você precisa voltar a fazer, a não ser guiado apenas por uma motivação qualquer, mas buscar ser alguém compromissado dentro do reino de Deus, alguém que o Senhor possa olhar e saber que pode enviar, que pode usar. É tempo de desatar nós, sabe? De liberar palavras de vida, de estabelecer princípios, de mudar rotinas de verdade, de reflexão interior, de construção mental num plano mais elevado e colaborativo também para as outras pessoas, não pensando somente no nosso eu, mas num bem coletivo. É tempo de a gente parar um pouquinho e começar a refletir, a meditar o que a gente está fazendo, o que eu posso melhorar, o que eu tenho que trazer de volta para minha rotina, o que se perdeu dentro de mim. O céu tem coisas para gente que, se não nos desprendermos das coisas terrenas, estaremos com as mãos ocupadas demais para a gente receber. Essa é a verdade. E vale lembrar que o entusiasmo, ele pode te levar por vários caminhos. Ele pode te levar a fazer muitas coisas legais, iniciar vários projetos. Quem nunca foi assim? Eu já fui assim muitas vezes, de iniciar várias coisas. Só que quando eu ia parar para ver tudo aquilo que eu já tinha começado, eu não terminava. Eu já iniciei vários e vários projetos na minha vida que, quando eu percebi, eu não tinha terminado nenhum deles. E isso causa em nós frustração. A gente deve ter responsabilidade também com a obra do Senhor, com as coisas que chegam até a nossa mão, né, para fazer. A gente tem que dar o nosso melhor para o Senhor, não simplesmente fazer por fazer, mas a gente deve levar com compromisso, com responsabilidade, com amor, né? Sabendo que todo trabalho feito para o Senhor não é em vão. Ser compromissado também envolve o cuidar do nosso corpo, né? A gente deve fazer exercícios regulares, ter um descanso adequado, dormir bem, né? Acalmar as inquietações do dia. E eu bem sei que isso tudo não é fácil, né? Principalmente no meu caso, exercícios regulares para mim é muito difícil. Mas a gente deve tentar cuidar do nosso corpo também, né? Quando o nosso corpo está sadio, a nossa mente ela consegue ter um melhor resultado, se livrar, né, do estresse de uma maneira mais fácil, e ele reage, né, de uma maneira mais conveniente. Precisamos também aprender a desenvolver, né, o hábito de ver as coisas por um lado positivo, se concentrar nas coisas que são boas na nossa vida, não ficar apenas falando negativamente, reclamando, murmurando, ainda que sobre nós mesmas, né? As mulheres principalmente têm muito hábito de reclamar, de ter complexo de inferioridade sobre elas mesmas, e a gente precisa cuidar com isso. Isso também demonstra, né, um caráter compromissado, um caráter responsável, né, sobre nós mesmas e sobre o que a gente está passando para o nosso próximo. Precisamos controlar um pouco a imaginação de vez em quando, sermos realistas com os nossos problemas, com as coisas que a gente tem que pensar no agora e não no amanhã, né? Não no que pode acontecer. Então a gente tem que colocar certas coisas, né, certinho no papel ou mesmo na nossa própria mente, a fim de que a gente não seja tomado ou demais pela imaginação, no sentido de sonhar e viver apenas sonhando, né? Mas também no sentido de não viver agitado em muitos problemas, sobrecarregado, né, no caso.
Outra responsabilidade nossa é meditar nas promessas de Deus. A palavra ela tem o poder de transformar realmente a nossa mente. Então a gente tem que procurar algumas passagens bíblicas que tratam especificamente de ansiedade, de muitas coisas que nos inquietam. E aí a gente pode até mesmo, depois de meditar, a gente consegue responder às dificuldades com a própria palavra de Deus. Então ela se torna realmente uma espada para nós. O compromisso ele também vai gerar em nós uma satisfação de que a gente está fazendo o que é certo e não somente o que é necessário, porque muitas vezes o que é urgente, o que é necessário, às vezes não é o certo a fazer, né? Um dos gomos do fruto do Espírito Santo é a paz, né? Então, quando a gente faz o que é certo, a gente transforma a nossa consciência, né? Ao invés de uma consciência muitas vezes culpada, né? Gerada por ansiedade, estresse, por um mundo de problemas, a gente se torna, né, cautelosos com os nossos erros, a gente confessa a Deus, busca o perdão e medita, né, da próxima vez estar fazendo o que de fato é coerente, é certo, é agradável aos olhos do Senhor. Então isso também demonstra em nós um caráter, né, responsável, compromissado com não somente a obra do Senhor, mas com a vontade do Senhor. Em Salmos, no capítulo 34, no verso 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Então, a pessoa que é compromissada com Deus, ela sabe isso, ela entende, ela sabe que quanto mais ela busca ao Senhor, mais Ele o livra dos seus temores, né? Então, quando a gente olha para Ele, a gente fica iluminado, o nosso caminho se ilumina. Então, uma pessoa compromissada, que tem disciplina, né, que ela desenvolveu esse hábito, esse fruto, esse domínio próprio do Espírito Santo, ela sabe que quando a gente busca ao Senhor, o nosso caminho se torna iluminado. Então, o negócio é buscar ao Senhor. Não somente buscar a letra, não somente buscar a escritura, né, que eu digo, mas uma experiência real com o Senhor. Sempre antes de ler a palavra, se colocar em alguma obra mesmo, né, alguma missão, uma viagem missionária, qualquer coisa do tipo, colocar na presença de Deus, né, orar, falar com Ele, pedir direção. Então tudo isso vai iluminar o nosso caminho. Uma pessoa compromissada com o Senhor, ela também entende que casa vazia é a oficina do diabo. Então, ela não se deixa no ócio, ela não vive ociosa, sabe? Com as coisas desse mundo, não. Ela sempre prepara o seu dia, ela sempre sabe o que ela precisa fazer, o que tem que ser feito, como já foi mencionado aqui. Então, ela tem uma mente, né, que está preocupada, mas ela tem uma mente racional, uma mente que pensa, uma mente que sabe o que precisa buscar, o que precisa fazer, e ela faz. Ela não fica somente no planejamento, mas ela realmente coloca em ação. Então, uma pessoa compromissada, ela leva em consideração o que o Senhor quer dela, né? Como eu posso dizer para vocês? O descompromisso com Deus é um sinal terrível de rebeldia. Então, Deus, como um pai amoroso, Ele vai fazer de tudo, sabe? Ele vai fazer o que for necessário para destruir de nós essa rebeldia, antes que ela, né, venha nos destruir. Mesmo que às vezes isso signifique deixar a gente esperando, né? Por exemplo, como ter que esperar por algo que a gente está querendo muito, né? Então, Deus, como um pai, Ele vai querer educar o filho, né? Então, Ele vai querer forjar em nós um caráter semelhante ao dele. Então, para isso, para que o fruto do Espírito Santo venha
gerar, venha frutificar em nós de verdade, ele vai precisar muitas vezes se calar, muitas vezes tirar coisas de nós, nos deixar esperando por certas coisas. Então a gente precisa estar em comunhão com o Senhor para conseguir entender, porque a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Em Hebreus, a palavra de Deus vai dizer que toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A gente deve ser muito agradecido pela disciplina que a gente ganhou dos nossos pais, por exemplo, né? Em vez de ficar se queixando muitas vezes por coisas que eles deixaram de fazer, a gente tem que ser grato pelas disciplinas, né, que muitas vezes eles tiveram que aplicar em nós. Quando as crianças elas são bem educadas, são bem disciplinadas pelos pais, elas têm, quando adultas, muito mais facilidade para aprender a lidar e a domar certas tentações, né? Por exemplo, quando a gente, tem 5 anos de idade, vai no mercado e a gente pede um doce e a mãe não dá, e a mãe diz que a gente não pode choramingar lá e explica a situação, e a gente de fato é, digamos que, disciplinado pela mãe, ao contrário de uma mãe que não faz nada e deixa a criança berrar. Quando o adulto cresce, o que foi disciplinado, ele vai, por exemplo, se colocar numa situação em que tem uma tentação à frente dele. Então é muito mais fácil para o adulto que foi disciplinado quando era criança resistir àquela tentação do que aquele que fez o que queria, que conseguiu o doce, por exemplo, no mercado. Vocês conseguem entender? Em Salmos, também 94, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus. Lembre-se, Jesus veio para fazer tudo novo. Assim a gente tem que ouvir a voz do Senhor e buscar obedecer, buscar ter esse compromisso, sabe? De não somente ouvir, mas de fato colocar em prática, receber, sabe? Com carinho, com apreço, com alegria a sua disciplina. Por fim, acredite que de glória em glória Ele está nos transformando. Então nem se preocupe, por exemplo, se você ainda acha que não chegou lá, não está perfeito, sabe? Meu querido ou minha querida irmã, porque a gente está em um processo. Não desista do seu processo, não perca a jornada, pois vai ser de glória em glória e vai valer a pena em nome de Jesus. Agora vamos orar ao Senhor? Pai, que por meio destas palavras, as vidas que ouvirem sejam impactadas, de tal forma a não somente se motivarem, mas sobretudo voltarem a ter um compromisso real contigo, de noivo e noiva. Que o Senhor toque em cada coração, Senhor, no momento que ouvirem esta palavra. E faça, Senhor, cada vida receber dose de ânimo, que se alguém neste momento ouvindo estas palavras se sente desanimado, que se anime, se tem alguém abatido, que se sinta avivado e confortado. No mais, Pai, eu peço que nos ensine a sermos exemplos de boa conduta para esta terra e para esta geração, mas não por arrogância, e sim com um coração puro. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Isso é tudo por hoje. Nos vemos no próximo episódio. Se você gostou, não deixe de compartilhar com as pessoas que você ama para que elas também sejam edificadas. Para mais conteúdos cristãos, acesse o site PamelaWirtz.com. Lá você vai encontrar conteúdos diversos para agregar na sua vida espiritual. Amém? Beijo no coração e a paz de Cristo.